aula, a gente falou sobre as limitações da lógica proposicional na expressão de raciocínio lógico. Por isso, foi proposta a lógica de predicados, que utiliza as expressões lógicas acrescidas de um quantificador universal e de um quantificador existencial. Dessa maneira, permite-se expressar de maneira mais fiel um determinado raciocínio lógico que não é baseado apenas em proposições, mas também é baseado em quantificadores. Então vamos seguir. Dessa maneira, foi definido um quantificador universal, que a gente pode ler para todo, que ele é parecido com esse V cortado ou um A de cabeça para baixo. Esse quantificador universal, ele pode ser usado para definir um conjunto em que todos os números, todos os itens de um determinado conjunto se enquadram numa determinada situação. Nesse exemplo aqui, nós temos a expressão através de predicados usando quantificadores do conjunto dos números naturais. Não sei se vocês se recordam, né? Mas lá, mais ou menos na base da quarta série, a gente viu que os números naturais são de 0 para cima, né? Partindo de 0, são números inteiros, né? Não negativos. Então vejamos aqui no slide. Nós temos para todo x, né? Nós temos para todo x, x é maior ou igual a 0, certo? Para todo x, x é maior ou igual a 0. Dessa maneira, o que a gente pode concluir? A gente pode concluir que se x é maior ou igual a 0, então x é um número natural. Usando a lógica de predicados, nós podemos expressar esse raciocínio, expressar essa proposição, essa verdade, certo? Vamos ver mais exemplo aqui. Vamos usar o exemplo dos múltiplos de 5. Então nós vamos usar a função lógica m de x, certo? A função lógica m de x indica que x é múltiplo de 5, certo? Então vejamos, R nós vamos usar para expressar a proposição de que o resto da divisão de x por 5 é 0, certo? Então, R de x é o resto da divisão de x por 5. Então eu posso dizer, sem medo de ser feliz, que para todo valor x, para qualquer valor x, x vai ser múltiplo de 5 se somente se o resto da divisão de x por 5 for igual a 0. Então vejamos, se um determinado número dividido por 5 o resto dá 0, significa que aquele número é um múltiplo de x. Por isso que a gente pode escrever aqui, para todo x, se x é múltiplo de 5, se e somente se o resto da divisão de x por 5 for igual a 0, certo? Nós podemos ainda ter mais exemplos. Vamos acompanhar aqui. Vamos tentar expressar a situação de que um determinado número x é múltiplo de um determinado número y, certo? Então, nesse caso, m de x indica que x é múltiplo de y. Vamos ver o que isso aqui, como a gente pode mostrar isso. Nós vamos usar como auxiliar uma função r de x e y, que indica o resto da divisão de x por y, certo? Dessa maneira, como que a gente pode apresentar isso? Nós podemos apresentar ler esse predicado da seguinte maneira. Vamos acompanhar aqui. Para todos os valores x e y, ou seja, para todos x e y, certo? X vai ser múltiplo de y se e somente se o resto da divisão de x por y for igual a 0, certo? Então, dessa maneira, nós conseguimos aí exemplificar que, através de predicados, um número é múltiplo de outro. Vamos ver se a gente tem mais algum exemplo aqui. Nós temos, além do quantificador universal, o quantificador existencial, que a gente lê da maneira existe, né? E se é, ao contrário, significa existe. Então, o existe, ele é usado para expressar, através de predicados, quando existe algum caso que aquela situação é verdade, porém ela não é verdade para todos os casos. Vamos ver aqui um exemplo. Então vejamos. Existem números que são múltiplos de 7, certo? Nem todos os números são múltiplos de 7. Nós usamos aqui a função m de x para indicar que x é múltiplo de 7. Então, para todos os números x possíveis, alguns deles
Ou seja, existe algum número x tal que, esse símbolo, essa barra na vertical, né, tal que x é múltiplo de 7, certo? Então, o quantificador existencial, ele é usado para indicar uma situação que existe, mas que ela não é válida para todas as situações, certo? Vamos ver mais exemplos aqui. Nós podemos dizer que existem números que são múltiplos de 7 e não são múltiplos de 2, certo? Existem números que são múltiplos de 7 e não são múltiplos de 2. Então vejamos, nós temos aqui, para todo x, certo? Para todo valor x, existe um determinado valor x, tal que x é múltiplo de 7 e x é múltiplo de 2, certo? Nesse exemplo aqui, nós encontramos uma particularidade, certo? Vamos acompanhar aqui no slide. Que nós temos um valor x que representa uma variável, certo? Ou seja, x pode ser, nesse exemplo aqui, qualquer valor numérico. E nós temos 7 e 2 que são constantes, certo? Então eu quero dizer que, variando os números x, nós vamos encontrar números que são múltiplos de 7 e não são múltiplos de 2. Lembrando que nós estamos usando aqui o apóstrofo, né, para indicar a negação, ou seja, nós estamos negando que x seja múltiplo de 2, certo? Então, vamos seguir aqui com a nossa revisão, passando para o seguinte tópico. Nós temos ainda o quantificador existencial na sua forma negada, onde nós usamos esse símbolo aqui para indicar que, ao contrário do existe, nesse caso nós dizemos que não existe. Esse símbolo também pode ser utilizado como o til, né? O til também indica que não existe. Nós podemos ter como exemplo aqui, dizendo que não existem números ímpares que sejam múltiplos de 2, certo? É claro, isso é uma informação óbvia, a gente sabe que não existe número ímpar que seja número de 2, que seja múltiplo de 2. Agora vamos tentar exemplificar isso através de um predicado? Vamos acompanhar aqui. Então, para todos os valores possíveis de x, não existe x tal que o resto da divisão de x por 2 seja diferente de 0 e esse número seja múltiplo de 2, certo? Então vejamos, não existe nenhum valor que dividido por 2 o resto seja diferente de 0 e ele seja múltiplo de 2. Por quê? Porque a condição para que o número seja múltiplo de outro é que a divisão de um por outro seja 0, certo? Então não existe um número ímpar que seja múltiplo de 2, certo? Além disso, nós temos ainda como a negação do quantificador universal, né, que pode ser expresso através do til, por exemplo, o que significaria nenhum. Então, nesse caso, nós podemos citar aqui como exemplo que nenhum número ímpar é múltiplo de 2. Ou seja, nós podemos dizer que para todo x, certo? Para todo x, ou melhor, nenhum x tem o resto da divisão por 2 diferente de 0 e é múltiplo de 2 ao mesmo tempo, certo? Nós conseguimos expressar isso através de predicados. Na aula passada, nós vimos ainda um outro assunto que é de extrema importância para a nossa disciplina, que foi sobre a álgebra de Boole. Vamos acompanhar aqui. Então, a álgebra de Boole, ela se aplica a sistemas matemáticos. Quais são as principais características da álgebra de Boole? Elas consideram apenas sistemas matemáticos que suportam dois valores, que são o valor 0 e o valor 1. Como que funciona isso? Vamos ver aqui. Sempre nesses sistemas algébricos, considerando a álgebra de Boole, ele sempre vai reconhecer 0 ou 1 como entrada e sempre terão 0 ou 1 como saída. Ou seja, qualquer sistema, qualquer álgebra, qualquer conta feita no modelo algébrico de Boole vai entrar 0 e 1 e vai sair 0 e 1 como resultado, certo? Na aula passada, a gente mostrou um exemplo, né,
indicando que na álgebra de Boole são considerados 3 operações, que são a operação de conjunção, a disjunção e a negação, certo? Esses valores podem ser associados, né? O valor E pode ser associado com o símbolo mais, o ou, aliás, nós temos valores para E, ou e negação, certo? Vamos mostrar um exemplo aqui do alarme doméstico. Então vejamos, vamos supor que numa casa tem um sensor na cozinha, um sensor na sala, e esses 2 sensores estão ligados em uma central de processamento. Essa central de processamento está ligada no alto-falante. Então, a gente pode descrever esse circuito, essa situação, usando a álgebra de Boole da seguinte maneira. A função, mas o resultado dessa função vai ser a aplicação de S ou C, onde S significa o sensor da sala detectou movimento, ou o sensor da cozinha detectou movimento. A gente pode resolver isso, a gente pode verificar as possibilidades disso, usando a tabela verdade. Nesse caso, se o sensor da cozinha e o sensor da sala identificaram alguma coisa, então tem que soar o alarme. Se por um acaso o sensor da sala acusou movimento e o sensor da cozinha não, mesmo que o meliante não esteja na cozinha, é possível que tenha um ladrão dentro de casa. Então, tem que soar o alarme de novo. Se por um acaso não tem ninguém na sala, mas tem alguém na cozinha, toca o alarme de novo. Por quê? Porque se tem alguém na cozinha, que não deveria estar naquele momento, porque o alarme já está ligado, né? Possivelmente você está dormindo e tem alguém lá na cozinha fazendo o quê? Não sei. Então, toca o alarme para você ir lá verificar o que está acontecendo ou então chamar a polícia. Agora, se por um acaso não tem ninguém na sala e também não tem ninguém na cozinha, então não toca nenhum alarme e deixa você dormir sossegado, certo? Então vamos fazer aqui algumas últimas considerações. Vejamos. Vejamos que a álgebra de Boole ela pode ser usada para representar circuitos lógicos, certo? Circuitos digitais, como é o exemplo desse alarme doméstico aqui, que é um circuito extremamente simples, mas que a gente pode usar aí para representar algumas situações. Agora vamos partir efetivamente para a aula de hoje, que fala sobre as funções booleanas um pouco mais detalhadamente. Vamos ver quais são os objetivos da aula de hoje. Então, determinar a expressão de uma função booleana e escrever a forma canônica de uma função booleana. Vamos partir para o nosso conteúdo então. Nós vamos exemplificar um pouquinho, nós vamos recordar um pouco das funções, aquelas que a gente aprendeu lá na 6ª série, 7ª série, da matemática mesmo, certo? Então vamos acompanhar aqui. Nós temos uma função chamada f de x, certo? Uma função aplicada sobre a variável x, e o valor dessa função vai ser obtido através de 2x mais 1, certo? Significa que para cada valor de x, ele vai ser multiplicado por 2 e somado com 1, certo? Nós temos aqui alguns exemplos que a gente vai apresentar. Então, por exemplo, se essa função, se ela for aplicada para x igual a 2, então f de 2 é igual a 2 vezes 2 mais 1, que é igual a 4 mais 1, que é igual a 5, certo? Se essa função for aplicada com x igual a 5, então nós teremos f de 5 igual a 2 vezes 5 mais 1, que é igual a 10 mais 1, que é igual a 11, certo? Se essa função for aplicada para x igual a 3, nós teremos f de 3 igual a 2 vezes 3 mais 1, que é igual a 6 mais 1, que é igual a 7, certo? Então esse seria o resultado da aplicação da função da álgebra comum que a gente está acostumado, que trabalha com valores decimais, né, valores arábicos de 0 a 9, com várias casas decimais e por aí vai. Como que funciona na álgebra de Boole? Vamos dar uma olhada aqui. Na álgebra de Boole, certo? A função, ela vai ser verdadeira, certo? Ou essa função, ela será falsa, certo? Ou seja, se naquela função da álgebra comum que a gente mostrou ali,
nós obtivemos valores como 11, 5, 7 ou 13 ou qualquer valor aplicado àquela função. Aqui não. Na álgebra de Boolean, nas funções booleanas, a gente sempre vai ter como retorno 0 ou 1, certo? Porque elas são funções aplicadas na álgebra de Boolean. Essas funções da álgebra de Boolean, elas também são aplicadas sobre variáveis ou constantes lógicas. Essas variáveis ou constantes lógicas, elas sempre também terão valores 0 ou 1. Então, por isso que fica simples da gente supor que as funções lógicas, as funções booleanas, vão ter retorno sempre de 0 ou 1. Por quê? Porque as entradas também são efetuadas na forma de zeros ou 1, certo? Então, vamos ver mais exemplos aqui. Vamos tentar mostrar um exemplo também voltado para a área de circuitos digitais, certo? Por quê? Porque essa é uma das mais frequentes aplicações das funções booleanas. É a representação de circuitos digitais. Mas para que serve isso? Bom, vamos pensar da seguinte maneira. Você está definindo um circuito digital, certo? Você está definindo, você pode escrevê-lo através de equações, trabalhar esse circuito sem a necessidade de efetivamente criar esse circuito. Significa o quê? Significa que se você detecta algum erro, se você melhora o circuito antes de fabricar, você está economizando com isso. Então muitas empresas investem pesado na parte lógica dos circuitos, na descrição lógica dos circuitos, inclusive através de funções booleanas. Para quê? Para diminuir os custos de produção, certo? Mas, além disso, as funções booleanas também podem ser usadas no desenvolvimento de aplicativos. Para quê? Para representar o raciocínio de um determinado programador. Muitas vezes, as funções booleanas são utilizadas no meio acadêmico para representar conhecimento. Então vamos ver um exemplo aqui. Um exemplo bem simples. Vamos supor que nós queremos escrever uma função booleana que representa o interruptor de uma lâmpada. Nós queremos representar esse circuito. Então, o circuito para ligar uma lâmpada é extremamente simples. Tem um interruptor. Você chega. Se está escuro, você liga a lâmpada. Se está claro, na hora que você vai sair do recinto, você desliga a lâmpada. Agora, como que funciona esse interruptor? Vamos dar uma olhada. Apesar de ser óbvio, nós vamos usar isso como exemplo aqui. Vamos lá. Então, se você chega numa sala e a luz está ligada, se você, com a lâmpada ligada, pressionar o botão do interruptor, o que vai acontecer? Imediatamente ele vai desligar a lâmpada, certo? Agora, se por um acaso a lâmpada está desligada e você pressiona o interruptor, ela vai mudar de estado. Ela vai passar para o estado ligado, certo? Dessa maneira, a gente pode definir esse circuito, certo? A gente pode definir esse circuito de uma maneira muito simples. De que maneira é essa? Nós podemos definir como não há, certo? Nós temos uma função que vai retornar sempre o contrário do valor lógico que entra. Se ela está no estado, se entra 0, ou seja, se você pressiona o interruptor com a lâmpada desligada, ela retorna 1. O resultado, lâmpada ligada. Se você pressiona o botão do interruptor com a lâmpada desligada, ela retorna o contrário, ela vai ligar a lâmpada, certo? Então, vamos ver se a gente tem mais algum exemplo aqui para mostrar para você. Vejamos só. Vamos supor que você é um programador e vai trabalhar no desenvolvimento de um sistema para alguma imobiliária, certo? A gente sabe que o mercado imobiliário tem algumas particularidades que devem ser representadas. Então vamos ver aqui no slide. O sistema imobiliário, ele vai liberar a locação do imóvel, certo? Ele vai liberar a locação do imóvel ou não, certo? Ele pode liberar ou não. Qual seria a razão para a imobiliária não liberar a locação de imóvel para uma pessoa? Por exemplo, se essa pessoa tiver um nome sujo na praça. Ninguém vai querer alugar, ninguém vai alugar alguma coisa para uma pessoa que tem um nome sujo. Por quê? Possivelmente ela não vai pagar, certo? A não ser que ela pague adiantado, certo? Se por um acaso ela não pagar adiantado e quiser ainda assim alugar um determinado imóvel, o que ela tem que fazer? Geralmente, as pessoas exigem o quê? Um fiador. Uma pessoa que vai se responsabilizar caso aquele cidadão
não pague aluguel, certo? E é isso que a gente está representando aqui. Nós temos aqui uma função booleana, certo? Representada por P ou R, certo? Onde P significa pagamento adiantado e R significa a existência de um responsável fiador, certo? Essa função, ela vai retornar 0 caso a alocação não seja liberada e ela vai retornar 1 caso a alocação seja liberada, certo? Então vamos acompanhar aqui. Nós vamos usar, nesse exemplo, um esquema de representação gráfica baseado no conceito de portas lógicas, certo? Nós não vamos aprofundar muito nesse assunto, mas nós vamos fazer aqui uma representação esquemática, nós vamos diagramar isso, mostrar de forma gráfica esse nosso raciocínio, usando uma porta lógica. A gente sabe que ou ele paga adiantado, ou ele apresenta um fiador, certo? Então a função, nesse caso, a função booleana vai ser definida em termos de P ou R, certo? Dessa maneira, a gente vai apresentar aqui uma porta lógica chamada OU. Essa porta lógica, ela vai receber valores de entrada e valores de entrada e vai gerar um valor de saída. Então vamos dar prosseguimento ao nosso raciocínio. Se por um acaso não paga adiantado e não tem fiador, então 0, ou seja, não vai liberar a alocação do imóvel para aquela pessoa. Se por um acaso a pessoa não tem fiador, ou seja, R igual a 0, mas a pessoa pagar adiantado, então a alocação vai ser liberada para essa pessoa. Se por um acaso a pessoa não tem como pagar adiantado, ou seja, P igual a 0, mas essa pessoa tem um fiador, então o resultado vai ser locação liberada. Ou seja, pelo cálculo do OU, 0 ou 1 resulta em 1. E se, em último caso, a pessoa paga adiantado e ainda tem um fiador, resultado, ela vai conseguir alugar esse imóvel, certo? Então vejamos, não é só para circuitos lógicos, para circuitos digitais, que a álgebra booleana tem uma utilidade, certo? Nós podemos usar funções booleanas para representar determinado raciocínio. Obviamente que o resultado dessas funções vai ser de acordo com os valores lógicos das variáveis de entrada, certo? Então nós sempre vamos determinar o valor da função lógica com base nos valores lógicos de entrada, certo? Agora vejamos, para você alugar uma casa, não basta simplesmente você ter um fiador ou pagar adiantado. A casa também tem que estar regularizada, ou seja, a documentação do imóvel tem que estar em dia para que você possa alugar. Então, o nosso sistema imobiliário que nós estamos idealizando aqui, ele também pode incluir essa questão, ele pode incluir essa funcionalidade. Então vamos ver como representar isso aqui. Então acompanhe comigo no slide. Nós temos agora uma função um pouquinho mais comprida, certo? Essa função um pouquinho mais elaborada, ela vai ser definida da seguinte maneira. Vamos acompanhar aqui. Ela vai ser definida como P ou R, ou seja, ou paga adiantado ou consegue um fiador, e além disso, tem que ter a documentação do imóvel em dia, onde P representa pagamento adiantado, R representa existência de um responsável fiador e D representa a documentação do imóvel em dia, certo? Então nós precisamos desses três fatores, sendo que o pagamento e o fiador são conectados por um conectivo lógico ou de junção, e o resultado disso vai ser conectado à documentação do imóvel através do conectivo lógico E, certo? Então vamos acompanhar aqui no slide como que a gente pode
representar isso? Nós vamos usar novamente um esquema usando gráfico, né? Um esquema gráfico de representação usando portas lógicas, certo? Só que, nesse caso aqui, observe bem, nesse caso, nós teremos uma porta lógica, certo? E o resultado da saída dessa porta lógica aqui vai ser conectado diretamente na entrada de outra porta lógica, certo? Então nós temos T e R como entrada para um conectivo, ou a saída desse conectivo vai ser conectada diretamente em outra situação, dessa vez representada por uma porta E, que vai ter o valor de saída definitivo. Então vamos acompanhar aqui. Se por um acaso o resultado dessa primeira porta lógica foi 0 e, além disso, a documentação do imóvel não está em dia, não está pronta, qual vai ser o resultado? O resultado, essa pessoa não vai conseguir fazer a locação desse imóvel. Se por um acaso a pessoa tem um fiador ou conseguiu pagar em dia, certo? Ou seja, a pessoa que quer alugar o imóvel fez a parte dela. Ela pagou adiantado, né? Ela tem como pagar adiantado, ou tem um fiador. Tanto faz. Para nós não interessa, agora, nesse momento, não interessa mais saber se ela pagou adiantado ou se ela tem um fiador. Basta saber que a parte dela ela fez. E a imobiliária? Nesse exemplo aqui, a imobiliária, para esse caso, não fez a parte dela. Ou seja, a imobiliária não tem a documentação do imóvel disponível. Nesse caso, não vai conseguir fazer a locação do imóvel também. Ou seja, o resultado dessa função, para esse exemplo, vai ser 0. Certo? Nós temos ainda mais alguns casos para a gente poder discutir. Então vejamos. Se por um acaso a pessoa tem a documentação, a imobiliária apresenta a documentação em dia, ou seja, agora a imobiliária fez a sua parte. A imobiliária tem a documentação do imóvel em dia. E o inquilino, o que o inquilino fez? O inquilino não conseguiu fiador e também não conseguiu pagar adiantado. Ou seja, para esse caso, a imobiliária fez a parte, mas o inquilino não fez a sua parte. Como o conectivo, nesse caso, é o E, lógico, significa o quê? Que as duas condições têm que ser satisfeitas para que a locação do imóvel aconteça. Ou paga adiantado ou tem um fiador e, além disso, a documentação do imóvel tem que estar em dia. Então, nesse caso aqui, o resultado qual é? Neca de Pitibiribas não vai conseguir fazer a locação do imóvel. E quando é que esse cidadão vai conseguir alugar esse imóvel? Pelo amor de Deus, até eu já estou ficando com dó dele. Coitado, deve estar sem casa para morar. Né? Vamos acompanhar aqui o único caso que vai servir. Que é o quê? Quando ou ele conseguiu pagar adiantado ou ele conseguiu um fiador e, além disso, ele também, a imobiliária conseguiu disponibilizar o valor do imóvel, né? Disponibilizar a documentação, me desculpe. Nesse caso, enfim, ele vai conseguir fazer a locação do imóvel, certo? Então vejamos, nós falamos um pouquinho sobre funções booleanas. Né? Essas funções booleanas, elas podem ser usadas para representar um determinado raciocínio. Ah, professor, mas na hora de fazer um programa, eu vou fazer isso mesmo? A gente vai usar isso na hora de fazer um programa? Não sei. Tem programadores que gostam de usar, outros não. Eu, particularmente, sempre costumo fazer um diagrama, sempre planejar o programa, planejar um algoritmo, antes de escrevê-lo no computador. Por quê? Porque muitas vezes você vai direto para o computador, digita lá o código-fonte em linguagem C, em Portugal, seja lá como for, em Java, né? Você digita o código-fonte, aí aparece um erro. Aí você tem um monte de letra lá, um monte de código-fonte, talvez você vai se atrapalhar para corrigir. Agora, vamos acompanhar aqui no slide novamente. Né? Acompanhando aqui, com esse esquema gráfico,
com esse esquema gráfico aqui, a gente pode visualizar de maneira mais fácil, mais simples, se tem algum erro. Por quê? Porque vamos olhar aqui. Nós temos exatamente os limites das entradas, ou seja, nós sabemos exatamente quem são os valores de entrada, nós sabemos que tipo de valor de saída tem que ser produzido, né? Nós sabemos quais são as condições para que esses valores sejam produzidos e nós temos como determinar o resultado final, certo? Então essa determinação do resultado final baseado no esquema gráfico fica mais fácil para nós como seres humanos visualizarmos, né, a saída do programa. É por isso que vocês vão ver no momento futuro a importância do planejamento, da análise de requisitos, ou seja, você verificar antes de iniciar a construção de um programa quais são as condições, né, as necessidades para que aquele programa, para que aquela solução que vai ser implementada através de um software, de um programa de computador, ela realmente consiga ser produzida, certo? Então vamos seguir aqui com os nossos slides. Vamos fazer algumas considerações a respeito das funções booleanas. Nós temos aqui que, se para qualquer valor de x, a função de x é igual a um determinado valor a constante, a gente diz que f é uma função constante. Então vamos observar bem aqui esse termo, uma função constante, certo? O que seria uma função constante? Uma função constante é uma função que, para qualquer valor de entrada, ela sempre dá o mesmo resultado, certo? Isso seria uma função constante. Mas existe isso na matemática? Existe função constante? Existe na lógica, no raciocínio, essa tal dessa função constante? Vocês vão de recordar que a gente viu em aulas passadas o que era uma tautologia. Vocês lembram o que é uma tautologia? Uma tautologia é uma proposição que ela vai ser sempre verdadeira, certo? Então, se você descreve uma função lógica e essa função lógica é uma tautologia, certo? Se essa função lógica é uma tautologia, então a gente pode dizer que para qualquer valor de entrada, o resultado vai ser sempre o mesmo. O quê? Nesse caso, verdadeiro. Ou seja, ela é constante e o seu valor é verdadeiro. Agora, nós podemos ainda ter uma função constante que dá sempre falso. Nesse caso, seria uma contradição, certo? A contradição, se vocês se recordam bem, eu me recordo, né, é uma proposição, é uma função booleana, que vai ter valor sempre falso. Então, a tautologia é sempre verdadeira, a contradição é sempre falsa. Dessa maneira, nós temos aí dois exemplos de funções constantes, certo? Vamos fazer aqui ainda mais alguma consideração. Veja só. Nós temos aqui, se f de x é uma função booleana, certo? Se f de x é uma função booleana, então, f de x negado, certo? F de x negado também pode ser considerada uma função booleana, certo? Ou seja, a negação de uma função booleana pode ser considerada também uma função booleana. Agora, o que significa isso? Significa o quê? Que se por um acaso você tem o inverso, né, você quer fazer o inverso daquilo que você desejava anteriormente, né? Por exemplo, vamos supor que você está implementando um interruptor, certo? O interruptor ele vai ter dois estados, o ligado e o desligado. Você pode representar isso através de uma função booleana. Agora, você pode querer inverter esses valores. Por que, por exemplo, você gostaria de querer inverter esses valores? Vamos supor numa determinada situação em que uma fábrica, né, tem dois vigias, certo? Dois vigias. Um trabalha num turno e o outro trabalha em outro turno. Então vejamos, vamos supor que o vigia que trabalha no turno de dia, certo? Quem trabalha no turno de dia,
é o vigia mais alto, ele tem 2 metros de altura. Então ele consegue ligar o interruptor, uma determinada chave, de baixo para cima, certo? De baixo para cima, ele consegue ligar a chave de iluminação quando ele está saindo do turno dele. Agora, vamos supor que o vigia que trabalha da noite para o dia é um baixinho de 1,20 m. Resultado, quando ele vai sair do turno dele, ele não consegue alcançar o interruptor para desligar. Por quê? Porque o cara que ligou era o grandão. Ele não consegue alcançar. Aí você quer fazer o quê? Você quer fazer a inversão desse circuito. Como assim a inversão desse circuito? Você vai passar a ligação da chave para baixo e o desligamento para cima. Por quê? Porque dessa maneira o grandão vai conseguir ligar a chave tranquilamente e o baixinho, quando estiver saindo, ele vai conseguir empurrar a chave de baixo para cima, certo? Então dessa maneira a gente consegue ilustrar a necessidade de, em alguns casos, inverter o valor de uma função booleana, certo? Essas considerações, elas são importantes para quê? Para que a gente possa, enquanto futuramente, se for o caso, estivermos trabalhando com isso, essas propriedades das funções lógicas, das funções booleanas, elas são importantes para a gente trabalhar um determinado raciocínio com certa propriedade. Ou seja, em alguns casos a gente consegue simplificar essas situações, consegue simplificar as proposições, simplificar as funções booleanas, certo? Nós temos mais exemplos desse tipo de raciocínio na nossa apostila, que é o nosso material de apoio às aulas, certo? Nós temos ainda, na sequência, uma forma canônica de representação das funções booleanas. Essa forma canônica, ela é uma maneira de expressar as funções booleanas, certo? Como assim uma maneira de expressar as funções booleanas? A gente sabe que na matemática nós temos várias maneiras de expressar o mesmo raciocínio. Algumas são mais completas, outras são menos completas, umas são mais simples, outras são menos simples, certo? Então nós temos, para representar as funções booleanas, a forma canônica, certo? Como que funciona essa forma canônica? Vamos ver aqui. Elas representam todas aquelas possibilidades de valores lógicos, de entrada e de saída, né? Nós representamos tudo isso através de funções. Ou seja, é como se a gente pegasse uma tabela verdade, certo? Como se a gente pegasse uma tabela verdade ao contrário. Ou seja, nós temos o valor que a gente quer para a função e nós vamos definir qual deve ser a entrada para a gente adquirir aquele valor, certo? Então seria a forma canônica. Na nossa apostila tem um trechinho falando sobre isso, certo? Então, pessoal, esse foi o recado para a nossa aula de número 6, né? Infelizmente ela foi um pouquinho corrida, mas espero que vocês tenham aproveitado bastante. E vamos fazer aqui uma pequena síntese do que a gente viu nessa aula. Hoje nós falamos sobre as funções booleanas, né? Que são funções aplicadas sobre variáveis booleanas, né? Variáveis e constantes booleanas. Vale lembrar, certo? Quando a gente fala em funções booleanas, né, e álgebra de Boole, nós estamos falando de um famoso estudioso aí, de um cara que foi extremamente importante para a computação, para a matemática, que foi o George Boole, né? Nós não estamos falando daquele equipamentozinho de fazer chá e café, de servir chá.